Se você é uma pessoa que tem uma empresa, um consultório, uma clínica, um escritório, com certeza você já parou para se perguntar qual o momento de eu contratar alguém para minha empresa. E eu vou falar aqui especificamente da área de vendas. Qual momento você deve incluir alguém na área de vendas? Durante minha trajetória, hoje eu já tenho algumas empresas, seja online ou clínicas odontológicas também, mas quando eu comecei ali, eu tinha muita dificuldade de vender. Eu tinha muita dificuldade de encantar aquele cliente para que ele entrasse na minha empresa, para que ele comprasse do meu serviço. E quando eu tinha essa dificuldade de vender, logo eu pensava, poxa, eu preciso contratar alguém para fazer isso para mim. Eu vou contratar um closer, eu vou contratar um vendedor, vou contratar, ou até mesmo colocar a secretária para vender para mim, porque eu preciso de alguém que venda. E analisando isso a fundo, eu percebi que eu queria ter essa pessoa porque eu tinha muita dificuldade de lidar com a rejeição dos clientes. Então pega só, trabalhar com vendas é estar de frente com a rejeição a todo momento. E se você não sabe lidar com o não do outro, você vai ficar sempre abaixo do faturamento que você poderia alcançar. Porque no primeiro não que tu recebe, você já vai dar uma recuada. Às vezes você começa a questionar o próprio valor que você tem. Às vezes você começa a achar que o seu produto não vale aquilo tudo que deseja. Às vezes isso te paralisa. Quantas vezes temos pessoas que têm dificuldade de ligar para alguém, de prospectar, de mandar uma mensagem, ou então até mesmo de abrir uma empresa, porque tem medo de não dar certo. Tem o medo da rejeição. E trabalhar com vendas, você está lidando com a rejeição a todo momento. O não do seu cliente vai chegar. E aí, como que você lida diante disso? Como que você lida diante dessa dificuldade? E muita gente diz, né? A pessoa não disse não para ti. Na teoria é muito lindo. Mas no fundo, quando alguém diz não, quando você não está bem trabalhado, quando você não está com a sua mentalidade estável, quando você não entende esses processos de vendas, quando alguém diz não para você, ele está falando não para ti mesmo. Olha, não quero, não gostei. E às vezes você fala assim, talvez é o produto seu. Na real não é. Por quê? Na real pode não ser também, sabe por quê? Quantas vezes você vai em uma loja, você não gosta daquele atendimento, mas tu vai na outra loja, tu gosta daquele atendimento. E é o mesmo produto. Esses dias a gente estava indo no shopping comprar um tênis novo, e o tênis era R$1.000 e poucos. Chegando numa loja, na primeira loja, da marca inclusive, que a gente espera que aquilo tenha um atendimento melhor, a pessoa nos tratou como se a gente estivesse fazendo uma obrigação pra gente ali. Ela não trouxe um atendimento de qualidade. Naquele momento a gente parou para pensar, poxa, não é isso que eu quero. Não quero comprar esses tênis mais aqui. A gente foi numa outra loja. E o atendimento foi totalmente diferente, foi muito mais acolhedor, foi muito mais, sabe? Então o que eu quero trazer aqui foi, nesse processo de compras, a gente disse não foi realmente para o vendedor, porque o produto a gente queria. Então é muito ilusório achar que a pessoa está dizendo não é não para ti. Sim, é não para você, é não para o produto, é não para o atendimento. E tá tudo bem. Quando a gente consegue perceber que tá tudo bem ela falar o não, a gente consegue viver mais leve. Então por que eu estou dizendo isso tudo aqui? Porque muitas das vezes a gente quer contratar alguém para vender pra gente porque a gente não está sabendo lidar com esse não. Às vezes o ego, né, aquela ideia de que a gente tem um produto perfeito, um serviço perfeito, que não tem como alguém dizer não pra gente, isso impede que a gente caminhe, isso impede que a gente crie, isso impede que a gente construa. Me veio aqui na mente uma pessoa que eu conheço que ele tem uma empresa de músicas, ele queria construir uma empresa de músicas. Só que ele tinha tanto medo da rejeição, ele tinha tanto medo das coisas não darem certo, que ele mesmo se enganava. Ele falava assim, Lucas, eu não vou lançar essa música, eu não vou lançar esse produto no mercado, porque eu tenho certeza que eu só lançar vai dar certo. E eu parava pra pensar assim, então lança, se você tem tanta certeza. Mas no fundo ele tinha tanta insegurança daquilo, que ele
fingia acreditar nele mesmo, ele mentia para ele mesmo. Quantas vezes você vê alguém mentindo para você mesmo? Ele mentia para ele mesmo que a música era tão boa, que ele ia ser tão sucesso, que por isso que ele não lançava, que ele não ia saber lidar com toda a fama. Olha que loucura. E aí, ele não lançava. Então por que eu quero trazer isso? Porque o medo da rejeição dele impedia ele de ir para o mundo. O medo de receber o não do mundo impedia ele de caminhar. E a gente, né, quando a gente está, principalmente na nossa fase de criança, que a gente está crescendo ali entre os 0 e 7 anos, né, que a gente está aprendendo muitas coisas, a gente começa a entender o que o não significa. O que o não impede de construir. Às vezes as crianças começam inclusive a mentirem para os pais por medo de receber o não dos pais. Então desde criança tu entende que receber o não é legal. E aí você quer vender o seu serviço e você está de frente com esse não a todo momento. Então entende o quanto é profundo essa trajetória de crescimento empresarial, essa trajetória de construir uma empresa de sucesso, de vender os seus serviços para a maior quantidade de pessoas possível. Então não é que você não saiba vender, é que você não sabe lidar com o não. E quando você não sabe lidar com o não, você começa a tudo desmoronar, porque você começa a ter a sua baixa confiança no seu produto, no seu serviço, em você. Você começa a duvidar da sua própria capacidade. Você começa a se questionar se está no caminho certo. E o problema principal aqui é não estar sabendo lidar com o não. Quando eu entendi isso, cara, minha vida mudou, assim. E aí tu tem duas coisas. A forma como eu faço. Estou prospectando alguém, estou fechando com um cliente. Recebi um não, eu vou usar esse sentimento meu para ir atrás de outras pessoas. Você tem duas opções nesse caminho. Ou você utiliza o não e fica ali borocochô parado, se questionando, entrando lá embaixo no fundo do poço, ou tu utiliza o não e faz igual eu faço e vai pro próximo. Ah, você não quer não? Legal, tem outro que quer, vai pro próximo. Até mesmo no relacionamento. Quantas vezes a pessoa é rejeitada, né? Se sente rejeitada naquela relação, aí a vida se desmorona, a vida acaba, a vida não vai pra frente mais. Porque a pessoa tem medo de se movimentar, tem medo de ir pra vida. E vender é você ir para a vida o tempo inteiro. É você conduzir aquele cliente o tempo inteiro. Entende? Então, antes da gente querer contratar alguém, a gente primeiro precisa ser essa pessoa que mais vende os nossos serviços. Que mais alcança os objetivos que a gente quer. Sabe por quê? A pessoa que mais confia no seu serviço precisa ser você. A pessoa que mais confia na sua empresa precisa ser você. E a confiança vem antes da venda. Você só compra quando você se sente confiante. 95% do nosso processo de vendas é emocional. Quem nunca ouviu aquela frase? A gente compra pela emoção e justifica pela razão. Então se a gente não está emocionalmente conectado com aquele vendedor, com aquele produto, com aquele serviço, se a gente não tem confiança que a pessoa vai entregar aquilo que ela prometeu, a gente não compra aquilo. Então, antes de contratar alguém para exercer a função de vendedor, exercer a função de secretário que vai vender, exercer a função de closer, né, se for vender mentorias e tudo mais, que nada mais são do que são vendedores, cada um dentro das suas caixinhas ali, você precisa ser a pessoa que mais vende na sua empresa. Desde o princípio. Independente de qual empresa que tu tem. Se você tem uma clínica odontológica, você precisa saber vender seus serviços. Se você tem uma mentoria online, você precisa saber vender os seus serviços. Se você é médico, você precisa saber vender os seus serviços. Então não adianta nada você ter só uma graduação se você não sabe vender todo aquele seu conhecimento. E é exatamente isso que eu te ajudo na minha mentoria, que eu vou deixar aqui embaixo, que é transformar todo o teu conhecimento em um faturamento extremamente elevado. Tá? Então, antes de contratar alguém, se pergunte, por que eu quero contratar alguém? É porque minha agenda está tão cheia, está tão lotada que eu não consigo vender? É porque eu estou com um crescimento tão grande, eu estou faturando, sei lá, se tem uma clínica odontológica, eu estou faturando 200, 300 mil na minha clínica e eu preciso crescer? Qual que é a real motivação de você querer contratar uma equipe de vendas, uma equipe comercial para o seu negócio? É porque você realmente está crescendo, expandindo e precisa de alguém? Ou porque você não consegue vender porque você tem medo e porque você está recuando da batalha? O vendedor que tu contratar
Você precisa saber se ele está fazendo um serviço bom ou um serviço ruim. E como que você vai saber isso se você não sabe vender? Se você não domina as vendas do teu próprio produto? Então é uma ilusão achar que o vendedor vai vender melhor que ti o seu próprio serviço, o seu próprio produto. Então é aqui que eu quero trazer para ti. Não contrate alguém para fazer um serviço que primordialmente precisa ser você. Você que precisa estar lá na frente da batalha, conduzindo as pessoas, entregando o seu serviço. Percebe que você é o que mais confia no seu serviço e tem que confiar. Se não é, a gente precisa dar um passo para trás, olhar para esse sentimento de desvalorização, olhar para essa baixa autoestima, olhar para esses medos da rejeição e não simplesmente contratar outra pessoa, porque tu vai contratar outra pessoa e você vai depositar todas as suas frustrações naquele outro coleguinha. Porque você vai querer cobrar uma pessoa que você nem sabe o que você deve cobrar. Você nem sabe se está uma métrica boa ou uma métrica ruim. Você não sabe acompanhar um processo de conversão. Você não sabe se a conversão está legal, se a conversão está boa. Porque você não conseguiu vender primeiro. Entende? Então, assim como eu, lá no meu começo, eu tinha esse medo de vendas, porque eu tinha o medo da rejeição. Não é que eu não sabia vender, não é que eu não queria vender. Hoje eu sou apaixonado com isso. Hoje eu entendi que para que você tenha qualquer coisa na sua vida, você precisa comprar. As pessoas amam comprar, mas odeiam se sentir vendido. Que tá vendendo, né? Mas esse é tema para outro assunto. Mas as pessoas amam comprar. Então você, enquanto vendedor, você precisa ajudar o teu colega, ajudar aquela pessoa a alcançar o sonho dela. Olha que lindo isso. Você está ajudando alguém a conseguir aquilo que aquela pessoa deseja. Olha que propósito sensacional. A pessoa só vai comprar, por exemplo, o seu processo, o seu produto, o teu atendimento, só vai receber aquilo se ela comprar de você. Então existe essa moeda de troca. E tudo passa por um processo de vendas. Olha que é um propósito incrível, é um propósito maravilhoso, tá entendendo? Hoje eu enxergo dessa forma. Por isso que eu sou tão feliz e consigo vender os meus serviços, sou tão bem remunerado por isso. Mas antigamente, não. Então a gente precisa olhar de frente para o espelho e entender por que eu quero contratar alguém para vender, por que eu quero contratar alguém para o meu comercial. É porque eu não estou dando conta de tão grande que eu estou, de tão bom que está meus serviços, que eu consigo vender muito bem, ou é porque eu estou com medo da rejeição, ou é porque eu não consigo vender para ninguém. São dois caminhos diferentes. Se você está nesse movimento de expandir, de crescer, contrate realmente alguém. E aí você tenha um acompanhamento com aquela pessoa. Entenda quais são as métricas daquela pessoa. Oriente aquela pessoa para vender mais. Aí você consegue entrar nesse local de liderança. Mas antes de ser um líder, você precisa fazer o operacional, que é o ir lá e vender. Entende? Então lidar com vendas é extremamente lidar com o seu emocional. Então ter essa inteligência emocional, entender de onde vêm os seus sentimentos, vai fazer com que você venda cada vez mais e mais serviços, mais e mais. Tá entendendo? Então só contrate alguém a partir do momento que você já dominou aquele assunto. Se não, você vai jogar dinheiro fora. Primeiro, por que tu vai jogar dinheiro? Você não vai saber metrificar aquela pessoa se ela tá boa, se ela tá ruim. Segundo, você sempre vai estar não entendendo se você está faturando o seu máximo, você poderia faturar mais, você poderia faturar menos, né? E terceiro, você vai estar sendo uma pessoa que não curou emocionalmente suas feridas, que não curou emocionalmente suas dores. Então só contrate alguém para o seu serviço nesse movimento de expansão e não nesse movimento de evitar, né? Nesse movimento evitativo, que é evitar meu cliente porque eu tenho medo do que pode acontecer. Entende? Então, se ficou alguma dúvida, deixa aqui nos comentários que será um prazer te apoiar. Se você concorda, se você discorda, eu quero ouvir sua opinião. Vou deixar o link aqui da mentoria, que é onde eu vou te guiar para a gente bater a sua meta de faturamento. Tá? E dentro da mentoria você recebe um plano estratégico, que é uma cortesia que eu vou te entregar para a tua empresa. Então me chama ali no link, tá? Já clique em se inscrever. Vamos acompanhando os próximos vídeos aí, que foi um prazer estar contigo aqui, compartilhando toda essa área e todo esse processo que eu amo, que eu aprendi a amar, que é esse processo de vendas.